E aí, pessoal, tudo bem? Giovanni por aqui. E a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Excel. Nesse vídeo eu vou falar sobre as EDOs, as famosas equações diferenciais ordinárias. Bom, para começar, o que são essas EDOs, né? São equações em que a gente vai ter as variáveis, as funções dessas variáveis e as derivadas das funções, tudo misturado das maneiras mais bizarras que vocês podem imaginar, como eu acabei mostrando aqui. Mas veja, a gente vai ter então aqui a derivada da função y de x, a função y de x ao quadrado, x como uma função do seno, né? E funções que combinam x e y. A gente também tem derivadas superiores que podem aparecer, né? Derivadas segundas, terceiras e assim por diante. E nosso trabalho é isolar y de maneira que y vire uma função de x, né? Sem derivada, sem nada. Bom, a gente pode fazer isso de várias maneiras e eu vou começar mostrando uma solução analítica de uma equação diferencial que é bem simples e a gente costuma ver quando está começando a aprender esse assunto, que é essa equação aqui, em que a derivada da função em x é igual à própria função. Primeira coisa que a gente vai fazer, e isso eu sei que vai soar matematicamente horrível, mas é a maneira como eu consigo entender melhor essa questão, é que a gente vai passar y dividindo e o dx multiplicando. Então a gente vai ficar 1 sobre y dy é igual a dx. Nessa forma diferencial, a gente pode integrar dos dois lados, integral indefinida, né? E a gente vai ficar com ln de y mais c é igual a x. A partir daí, eu posso isolar o y e eu fico com essa solução geral aqui, ok? Bom, acontece que toda equação diferencial, se ela não tiver uma condição, ela vai ser apenas, né, um conjunto de soluções gerais. Qualquer valor que C puder ter, né, vai ser uma equação diferente. Então, se eu quiser uma equação específica, eu preciso de uma condição. Ela pode ser uma condição inicial. O que seria uma condição inicial? Em que o valor da variável é zero. E aí a gente tem, por exemplo, aqui que y de 0 é igual a 3. Se eu substituo esses valores lá na nossa solução geral, eu vou acabar com c é igual a ln de 3 e, usando as propriedades da exponencial e do logaritmo aqui, eu fico com a solução particular de que y é igual a 3 vezes exponencial de x. Assim como eu utilizei métodos numéricos antes para resolver as integrais e as derivadas, eu vou utilizar esse método numérico, que é o método de Runge-Kutta de quarta ordem, RK4, para a gente resolver essa equação diferencial aqui. É bom salientar aqui que o método RK4 ele serve para uma variedade de problemas de equações diferenciais ordinárias, inclusive sistemas de EDOs e EDOs que tenham ordem superior, né? Derivadas terceiras, derivadas segundas e assim por diante. Mas nesse vídeo eu vou focar em resolver problemas de EDOs de primeira ordem, como essa aqui. Tudo bem? Bom, o método de Runge-Kutta ele começa recebendo três valores iniciais. Um y inicial, um x inicial e um passo h, que ele vai funcionar igual aquele passo da integral. Então, quanto menor, né, passo h, a gente vai utilizar mais pontos e vai ter uma precisão maior. Outra coisa é que o método ele precisa estar nesse formato aqui. O que isso representa? Então, a gente vai ter uma EDO de primeira ordem, certo? E ela pode estar ordenada de várias maneiras. Então, considerando essa aqui, por exemplo, eu poderia ter o denominador aqui multiplicando desse lado, entendeu? Ou tudo dividido por 2. Eu não quero isso. Eu quero isolar a parte diferencial do lado esquerdo da equação e ficar com essa função de x e y aqui do lado direito. Eu vou chamar dessa maneira, certo? Como que isso vai funcionar, então? Eu vou ter que calcular essas constantes K0, K1, K2 e K3, beleza? E aí vocês podem ver que a constante ela vai depender do passo H vezes uma f de xk e yk, que são os valores iniciais, né? Que a gente colocou aqui no início. Então, essa f, quem vai ser? Vai ser justamente a função que vai sobrar do lado direito da equação. Por isso que ela precisa estar organizada dessa maneira e não de outras maneiras, senão a gente confundiria o que essa função, né, entre aspas, vai representar. Eu já tenho aqui a solução analítica dessa EDO, e aí a gente vai implementar ela no VBA e depois vai comparar para ver como que as soluções se aproximam, beleza? Então agora a gente vai para o VBA. Vamos aqui na guia desenvolvedor e abrimos aqui o Visual Basic.
eu abri o módulo 4, em que eu já coloquei a nossa função, aquela que fica do lado direito da equação diferencial. E agora, eu vou colocar o meu método aqui como uma função também. Vou chamar o método de runScuta, e ele vai depender de quais variáveis? Primeiro, do meu x inicial, que eu vou chamar de xk, como número real. O meu y inicial, como número real. O meu passo h, também número real. E a minha função, a resposta dela também é um número real. Beleza? Agora eu vou querer calcular as constantes. Então, a primeira constante é o passo vezes a função calculada no x inicial e no y inicial. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. K1 vai ser quase a mesma coisa, só que agora a gente vai ter xk mais h sobre 2 e yk mais k0 sobre 2. K2, muito semelhante, só que aqui vai ser K1. E para K3, a gente só não vai ter o dividido por 2 e aqui vai ser K2. Certo? Bom, o próximo xk vai ser o xk mais o passo. E o próximo yk é o yk mais K0, mais 2 vezes K1, mais 2 vezes K2, mais K3, dividido por 6. E aí eu só preciso de um valor que a minha função vai retornar, que é o próprio yk. Só que da maneira que a gente tem aqui, não existe iteração. Ele vai executar esses cálculos uma vez e vai me dar a primeira iteração só, que é o yk. Então eu preciso que ele me dê as iterações a partir de um certo loop, né? Então depois dele fazer esses cálculos algumas vezes, ele vai me dar o valor de yk. E para usar esse loop um certo número de vezes, eu uso o laço for, que foi o que a gente usou na última aula, até o número n. E eu fecho com next. Mas aí a gente tem o seguinte ponto. Quando a gente tem uma função de x, a gente quer que, dado um valor de x, eu tenha o valor y. Eu já tenho o retorno aqui do valor y, só que eu quero que esse valor y dependa do valor de x e não de um número de iterações. Como que eu vou fazer isso? Antes de tudo, eu vou colocar xf, que vai ser o meu x final, e esse aqui vai ser o x que eu quero alcançar. Então, depois de um certo número de iterações, eu vou chegar em xf. Agora, qual o número? Como eu vou saber o número de iterações? Esse número de iterações vai ser o x final menos o x inicial, dividido pelo número de passos, certo? Porque aí eu vou ter um intervalo de x, que dividido pelo número de passos dá o número de intervalos que eu preciso para chegar nesse x. Agora a gente não tem mais nenhum problema, porque como o programa vai executar tudo por linhas, ele vai receber aqui o x inicial que eu vou colocar e vai calcular o valor de n. E agora ele vai executar o laço for, né, n vezes, baseado no meu x inicial, e vai recalcular o x inicial agora. Só que como esse cálculo aqui está fora do laço, ele não vai recalcular o número de iterações que eu preciso fazer, ele só vai recalcular o xk. Então, agora a gente pode, né, mudar o valor de h à vontade, o meu x final à vontade, e a gente vai obter o y relativo a esse x final. Agora eu vou lá para a planilha para comparar o resultado do meu método numérico com a solução analítica. Eu vou colocar aqui então o x, o y analítico e o y numérico. Como a gente tem uma função tangente aqui, a função tangente tem algumas assíntotas, né, que são regiões onde o valor da função vai para o infinito, eu vou tomar bastante cuidado em usar números pequenos para a função não ir para um valor muito absurdo. Acho que assim tá bom, eu vou até 1. E aqui a gente coloca a nossa solução analítica, que é 3 vezes a exponencial de 2 vezes tangente de x sobre 2. E aí eu só preciso replicar tudo aqui para baixo. Vou diminuir a precisão, a gente não precisa de tantas casas decimais. E agora eu ponho o runScuta aqui, ele vai chamar a minha função.
Qual é a primeira variável? É o meu x inicial, que é 0. Depois o meu y inicial, que é 3. O meu passo, que eu vou escolher 1 milésimo. E o meu x final. Quem vai ser meu x final? Vai ser justamente o x aqui, que é o que eu quero. E eu vou deixar ele relativo a essa célula, porque agora eu posso arrastar aqui para baixo e obter os próximos valores. Se eu diminuir a precisão, a gente vai ver que em quase todos os casos a precisão é na vírgula, né? Não tem diferença. Talvez só aqui a gente não tenha tanta precisão, mas eu já falei, é um método numérico, ele tem um certo erro associado. Se eu quiser que fique na vírgula aqui também, eu só preciso ir aumentando o número de casas decimais aqui para, sei lá, centésimo de milésimo ou milionésimo. Mas aí a gente sabe que quanto mais a gente aumentar a precisão, diminuindo o valor de H, mais poder computacional a gente vai exigir. Então, pode demorar mais para executar esses cálculos. E acho que não é o nosso objetivo aqui. Eu posso continuar estendendo aqui. A gente vai ver que a partir de um certo ponto ele vai chegar na assíntota. Vocês estão vendo que do nada ela começou a crescer muito, né? Beleza, a gente atingiu aqui a assíntota. Pessoal, só para fechar o vídeo, eu queria fazer um gráfico de tudo isso aqui para a gente observar como é que fica. Só para explicar para vocês o que eu fiz, eu diminuí a precisão aqui. Botei ela para 1/10, a gente estava usando 1 milésimo. E agora em 1/10 a gente pode ver que a solução numérica, que são os pontos em laranja, eles ainda seguem razoavelmente bem o caminho da solução analítica. Talvez nesses pontinhos aqui a gente teve, né, um pouquinho de erro, de desvio, mas no geral a solução está seguindo muito bem. Esse foi o nosso vídeo resolvendo equações diferenciais ordinárias utilizando o método de Runge-Kutta. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente. Peço que vocês possam se inscrever, ativar as notificações, compartilhar os vídeos, tudo aquilo que eu já estou falando direto agora. E muito obrigado novamente. Até o próximo vídeo e tchau!